aguardando aqui o nosso convidado. Boa noite, tudo bom, Gisele? Boa noite, Henrique. Sejam muito bem-vindos. Henrique, eu já vou te chamar e aí eu faço uma apresentação rápida do NUSP, já com você aqui comigo, tá bom? Dessa live, mais uma terça-feira, já te mandei o convite, já está entrando. Mais uma terça-feira de live aqui, meu querido. Olá, boa noite! Boa noite. Deixa eu me levantar um pouquinho aqui, que eu acho que eu tô... Ai, esse negócio tá... Peraí que deu ruim aqui. Pronto, acho que já tá... Melhorou? Melhorou, tá ótimo. Gente, boa noite, então. Eu tô te ouvindo bem, Henrique, você tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo perfeitamente. Tá ótimo. Mais uma terça aqui, então, nessa live do NUSP, o NUSP, que é o Núcleo de Saúde e Práticas Integrativas. O NUSP, ele é um trabalho voluntário, é uma reunião de pessoas vinculadas à Associação Comercial do Estado de São Paulo e também ao Conselho da Mulher Empreendedora, que nós trouxemos, foi uma iniciativa minha, inclusive, levamos essa proposta para que a gente fale cada vez mais, traga pessoas com conhecimento, com ciência por trás, como o nosso Henrique hoje aqui, para falar sobre as práticas integrativas, mas não as práticas em si, mas a ciência mesmo, porque a gente tem ainda um grande número de pessoas, né, e que acham que é mágica, que é misticismo, que não tem ciência por trás, e aí a gente então resolveu falar a respeito disso, e fizemos, então, esse grupo de pessoas que são voluntários e trabalham, se dedicam um pouquinho para levar esse conhecimento. E hoje eu estou aqui com o querido Henrique Souza, que é um ícone, né, uma expressão aí do HQI, ele vai contar para a gente o que é isso, o que é HQI. Eu ontem estava na reunião do NUSP, perguntei para meus pares lá, vocês conhecem HQI? Ninguém conhecia, Henrique. Aí eu disse, eu não vou contar, até porque alguém vai contar com muito mais propriedade, vai contar amanhã na live, então aguardo vocês, já estamos aqui com o pessoal, a doutora Amanda está aqui com a gente, que é a nossa cientista, que está no NUSP. Boa noite, boa noite. Então, Henrique, vou te pedir, então, para você se apresentar. Quem é Henrique Souza, por Henrique Souza? Gratidão, é um prazer imenso estar aqui com você, com a sua audiência, a todos que estão nos acompanhando aqui, seja ao vivo ou na gravação, é um prazer estar aqui com vocês. Para mim é sempre um prazer enorme estar, né, falando sobre HQI, sobre processo terapêutico, autoconhecimento, então é uma alegria enorme estar aqui com vocês, tá? Espero trazer grande contribuição para vocês aqui, qualquer dúvida estou à disposição. Bom, para quem não me conhece, então, é muito prazer, eu sou Henrique Souza, né, como a Ana apresentou, eu sou professor e terapeuta em HQI. O que é HQI? HQI é a abreviação de homeostase quântica informacional. Então, a HQI ela é uma técnica, uma metodologia, uma ferramenta de autocura consciente. Por que autocura? Porque quem vai implementar esse processo de transformação da realidade é a própria pessoa. O meu papel como terapeuta é ensinar o como fazer isso e conduzir, no caso do processo individual. Então, a HQI, por isso que ela é um processo de autocura, porque todos nós já temos o dom da autocura. Então, você até tocou no assunto do misticismo, né? Interessante porque toda tecnologia não compreendida, ela pode ser taxada como misticismo. Então, se a gente voltasse aqui a uns 100 anos na nossa história e apresentasse essa proposta de conversar com alguém dentro de uma caixinha quadradinha de vidro, né, poderia ser até queimado na fogueira. Por quê? Porque não é compreendido a tecnologia por trás disso. Então, a HQI ela traz uma proposta que, a princípio, pode até parecer mágica, mas compreendendo os bastidores, o porquê que ela funciona, e existe uma importância muito grande nisso, né? Digamos que um ponto muito forte no nosso trabalho, sempre ensinar as pessoas para que elas entendam o processo, né? E justamente por isso o nome é autocura consciente. Então a pessoa vai ter consciência do porquê que funciona, não é necessário, mesmo ela sem entender, ela praticando e até duvidando, né? Ela praticando HQI, ela consegue obter resultados.
Mas a nossa proposta é sempre também, além de ensinar o como, o porquê que funciona, né, para justamente resgatar essa consciência. E o outro ponto também, por ser um processo de autocura consciente, é porque a pessoa que estiver praticando HQI, ela vai estar consciente o tempo todo. Ela não precisa entrar num estado alterado de consciência, então ela pode praticar a homeostase quântica informacional fazendo um exercício físico, fazendo uma caminhada, conversando, ouvindo uma música, trabalhando. Não há nenhum contraponto, né, para que ela pratique HQI. Então, homeostase quântica informacional. Homeostase é a busca pelo estado de equilíbrio, de homeostasia. Então, no nosso trabalho, nós entendemos que qualquer realidade que a pessoa vivencia na matéria, na realidade prática, se dá por um desequilíbrio informacional na consciência. Então, se tem uma doença, um problema de relacionamento, um problema afetivo, um problema material, qualquer que seja a realidade indesejada, nós entendemos que existe informações na consciência que estão em desequilíbrio e, como uma consequência, ela vai vivenciar uma realidade desequilibrada. Então, uma doença, nós chamamos de desequilíbrio informacional na saúde. Um problema de relacionamento, um desequilíbrio informacional no relacionamento. Então, nós vamos restaurar esse processo de equilíbrio, ou seja, de homeostasia, através do processo de quantização da informação. Nós vamos também falar bastante sobre isso no nosso encontro aqui hoje. E quando eu falo desequilíbrio informacional, as pessoas falam, mas é um desequilíbrio mental? A pessoa tem que estar doida, louca, né, de forma popular que se fala? Não. Tá? Desequilíbrio que nós falamos se dá pelo acúmulo de informação negativa. Tá? Uma analogia que eu sempre gosto de utilizar é do telefone. Quando nós compramos um telefone, ele vem de fábrica, ele vem funcionando perfeitamente. À medida que vai armazenando arquivos nesse telefone, ele tende a quê? Apresentar um defeito no futuro, não é assim? E para restaurar esse equilíbrio no telefone é o quê? Eliminar as informações que geraram desequilíbrio, vai fazer um backup nele, não é assim? Não vai adiantar inserir um aplicativo, muitas das vezes não vai ter nem espaço para instalar um aplicativo, não vai adiantar trocar capinha, vai ter que fazer o quê? Entrar no sistema e eliminar essa informação que está gerando essa sobrecarga na memória do aparelho. Isso é a nossa proposta, nessa analogia, seria a proposta que trazemos na prática com HQI. Nós entendemos que um desequilíbrio informacional na consciência se dá pelo acúmulo de informações mentais e emocionais. E o que seriam essas informações mentais e emocionais? Informações emocionais está relacionada com tudo aquilo que nós chamamos de emoções, sensações e sentimentos. Então, raiva, alegria, prazer, felicidade, euforia, vontade de matar, vontade de morrer, rejeição, culpa, medo, ansiedade, todos esses sentimentos que vamos vivenciando ao longo da nossa experiência ficam armazenados em um lugar na nossa consciência. E os padrões mentais também, que são as crenças, que são verdades que acreditamos, independente de ser uma verdade absoluta ou não, condicionamentos, hereditariedades e pensamentos. A somatória de tudo isso está armazenado na nossa consciência e quando essas informações geram desequilíbrio, por uma que nós chamamos no nosso trabalho de uma causação descendente, toda a nossa realidade material vem como uma consequência desse desequilíbrio. Então, qual que é a proposta da HQI? Nós vamos restaurar esse equilíbrio, mas eliminando, que é um outro diferencial da metodologia. Então, se a pessoa, por exemplo, tem medo, a gente não vai ressignificar esse medo ou que ela observe esse medo de uma forma que possa potencializar. Nós vamos eliminar esse medo. Logo, a coragem se manifesta de forma natural na vida dela. E por isso que a HQI, ela não contradiz nenhuma técnica, crença, religião ou outra prática até terapêutica ou outro processo médico que a pessoa estiver fazendo. Nós trazemos a HQI sempre como uma forma integrativa que vai sempre potencializar os resultados. Então, essa é a proposta. Vamos usar a técnica para eliminar as informações que geraram esse desequilíbrio e restaurar o equilíbrio. Da mesma forma que um problema se dá de um desequilíbrio informacional, quando você ajusta e equilibra a consciência, automaticamente a sua realidade responde e você vivencia uma realidade equilibrada. Maravilha. Mas fala para a gente, Henrique, qual é a ciência que dá suporte para essa proposta da HQI?
como que isso acontece, né? Para as pessoas Perfeito. poderem entender um pouco mais a fundo. Perfeito. Bom, vou separar em dois blocos aqui que tem dois pontos principais, né? Inclusive até a sequência do nome, né? Homeostase, que é esse estado, busca por esse estado de equilíbrio, a quantização e a informação. Bom, a informação, a visão informacional, ela vem quebrando alguns paradigmas. O primeiro paradigma começa com uma discussão com Demócritos, que era um filósofo grego, e ele já defendia de forma filosófica, desde a Grécia Antiga, que se fôssemos reduzir tudo que existe de matéria no nosso universo, a gente chegaria em uma parte que seria indivisível, que ele deu o nome dos átomos. Então ele defendia a existência dos átomos como se fosse o substrato do universo. E ele trazia isso de forma filosófica. Né? É a história do tijolinho. Isso, os tijolinhos, o menor tijolinho que constrói toda a nossa realidade. Interessante, né, que ele trazia isso de forma filosófica numa época que não tinha nenhum aparato para isso. Apenas usando a razão e refletindo sobre isso, ele chegou a essa conclusão, que anos depois foi demonstrado, comprovado cientificamente, a existência dos átomos. Então, a base da nossa realidade material vem dos átomos, o menor tijolinho que constrói toda a nossa realidade. Esse paradigma, então, permaneceu por muitos anos, até que o Einstein, no início do século passado, o que ele fez? Ele abalou o meio científico ali quando ele demonstrou que dentro de um núcleo de um átomo existe uma grande quantidade de energia condensada. Né? Foi uma descoberta que abalou o meio científico, que tivemos uma grande evolução tecnológica, né, do último século para cá, que não tivemos em milhares de anos antes. Então, olha como foi a evolução. A gente pode até perceber dos anos como que esse avanço é muito grande. Isso se dá devido a esses estudos aonde o Einstein começa com esse pontapé. Né? O Einstein e alguns outros cientistas, né, que não foi só ele, mas a questão de que dentro de um núcleo do átomo existe uma grande quantidade de energia condensada veio dele. Então, se tudo é feito de átomo e o átomo é feito de energia, tudo é feito de energia. Uhum. Com base nessa visão, né, tivemos então esse grande avanço tecnológico. Já na década de 80, tivemos uma nova discussão que vem ganhando força dentro do meio científico, que é a visão informacional. Então, essa discussão começa com um cientista chamado John Wheeler, né? Isso, John Wheeler, que foi até um dos últimos colaboradores do Einstein também, tem grandes contribuições para a área da física. E o John Wheeler, ele cria uma teoria chamada teoria It from Bit, onde ele afirma que abaixo da energia existe pura informação. Exatamente. Então, nessa visão, o que ele traz a proposta? Que tudo que existe no universo é pura informação. Então, eu sou um conjunto de informações, você, um pé de alface, um pedaço da lua, né, uma caneta, um marca-texto, tudo é pura informação. Uhum. Essa teoria, né, vem ganhando força. Uma outra referência no nosso trabalho, né, você até acompanhou o trabalho que você fez com ele, muito bacana, com o Dr. Francisco de Biasi, né, que é um neurocirurgião, um grande PhD. E o Dr. Francisco de Biasi, ele resgata os estudos do Wheeler e ele cria uma teoria chamada teoria holoinformacional da consciência, aonde ele também traz essa proposta de que tudo existe, a base, né, do nosso universo, ela é informacional. E o nosso cérebro, ele vai fazer uma interface com essa informação e vai decodificar essa informação que nos conecta a todas as outras informações quânticas não locais. Então, apenas um resuminho, né? Então, a visão informacional é a ideia inicial do nosso trabalho. Então, existe um conjunto de informações na nossa consciência criando a nossa realidade. Então, esse é o primeiro pressuposto. Então, nós vamos entender o quê? Um câncer é um conjunto de informações. Um problema financeiro, um relacionamento abusivo, uma falta de um relacionamento, um problema material, qualquer que seja a realidade, por mais absurdo que seja, por mais improvável que seja, mesmo que seja um comportamento de um outro, que se o outro é uma expressão da minha consciência, também é um conjunto de informações. Então, se eu vivencio qualquer realidade informacional na minha realidade material, e eu desejo alterar essa consequência, eu vou trabalhar as causas. E a HQI vem como ferramenta onde eu vou ajustar a minha consciência, eliminando o que está gerando essa realidade. E como que nós vamos fazer isso? Através do processo de quantização da informação, que aí é o outro embasamento científico. O professor Sérgio, que foi quem criou a HQI, ele demonstrou matematicamente
que essa informação primordial que cria a nossa realidade, ela é emitida em pacotinhos, ou seja, de forma quantizada. Por isso o nome, homeostase quântica informacional. Então, é restaurar o processo de o equilíbrio através do processo de quantização da informação. A quantização, ela começa essa discussão com Max Planck, que é conhecido como o pai da física quântica. Até então, quando os cientistas estudavam o comportamento da luz, né, e da energia, o que eles entendiam? Eles acreditavam que essa energia era emitida de forma linear e contínua. Ou seja, eu sempre uso uma analogia, por exemplo, de uma água. Quando você abre a torneira, ela não sai ali de forma contínua e linear. Os cientistas acreditavam até o Max Planck que essa energia era emitida, então, de forma contínua, assim como a água cai de uma torneira. Até que o Max Planck demonstrou que não. Ela é emitida de forma fracionada. E que cada fração dessa energia contém uma quantidade específica de energia. Essa parte é muito gostosa. Essa parte que você está falando agora é muito interessante. Eu gosto muito de ouvir também vou trazer aqui, vou convidá-la, né? Não sei se ela vai. A nossa querida Eliane Xavier, né? Que ela fala de uma forma muito gostosa sobre isso, que, na verdade, quando eles conseguiram chegar num cálculo, não batia, né? O cálculo matemático, dessa coisa da energia ser contínua. Então, foi um desespero. Vai ver que é quantidade, então, né? E foi feita essa proposta e aí o cálculo deu certo, né? Por isso que surgiu, então, exatamente. a física. A Eliane, com certeza, ela vai topar, né? Maravilhosa, ela traz de uma forma leve, né? Porque a física quântica, a pessoa fala, nossa, física quântica, cálculos matemáticos, né? Então a pessoa já fica de cabelo em pé, né? Já começa a acessar os traumas de escola, né? E a Eliane, ela traz de uma forma muito leve, né? Muito tranquila, faz um paralelo com a espiritualidade, então é uma dica aí bem legal do trabalho dela, que ela traz de forma maravilhosa essa explicação. Então, o Max Planck, ele demonstrou que a energia é emitida em pacotinhos, que ele chama essa menor quantidade de energia, essa função, de quanta, que do latim vem de quantidade. Por isso vem o nome quanta. E aí daí nasce o nome, então, a física quântica, que com base em todos esses estudos, vieram novas descobertas, outros cientistas utilizaram a teoria da quantização da energia do Max Planck para explicar alguns outros fenômenos que também não tinham resposta. O Einstein mesmo, todo mundo achava que ele ia ganhar um prêmio Nobel com a teoria da relatividade geral, né, que foi a teoria dele mais famosa, que ele virou um popstar. Mas ele ganha um prêmio Nobel com a teoria do efeito fotoelétrico. E para o Einstein explicar esse fenômeno, ele utiliza a teoria da quantização da energia do Max Planck para explicar esse fenômeno que até então também não tinha resposta e ele ganha um prêmio Nobel com isso. Então, o Niels Bohr também ganhou um prêmio Nobel com a aplicação da teoria da quantização. Então, alguns outros cientistas usaram essa aplicação dessa teoria para explicar esses fenômenos. E um deles é o professor Sérgio, que explicou de forma matemática que essa informação também é emitida em pacotinhos. E se ela é emitida em pacotinhos, se nós controlarmos esse processo, é possível a gente ajustar na raiz. Então, com base nisso, com base nessa teoria, ele desenvolveu toda a metodologia e ele, né, é um ser maravilhoso, iluminado. Ele, além de desenvolver a metodologia, ele conseguiu, antes dele falecer, ele mapeou que tipo de informação que está em desequilíbrio tem relação com cada realidade que está em desequilíbrio na matéria. Por isso que os nossos alunos e clientes têm resultados relativamente rápidos. Então, de acordo com a realidade que deseja trabalhar, nós conseguimos ser bem precisos na localização dessas informações. No caso das doenças, por exemplo, de acordo com a parte do corpo que ela foi afetada, a gente vai saber que tipo de padrão mental, emocional, que tipo de trauma que a pessoa vivenciou e que gerou como consequência esse desequilíbrio na saúde. E é onde que nós vamos utilizar, com a aplicação da homeostase, dentro desse trauma específico, vamos eliminar essas informações e, consequentemente, mudar a realidade material. Perfeito, é maravilhoso isso, né, Henrique? É incrível. Desde a primeira vez que a gente conversou mais a fundo a respeito da homeostase quântica informacional, que eu fiquei encantada, e ela conversa de alguma forma com a medicina germânica, né? Exatamente porque quando o Dr. Hammer traz
essa vinculação também, né, de Uhum. entender o que está por trás do adoecimento através daquela parte do corpo que está adoecida. Por quê? Porque existe uma correlação entre matéria e energia, obviamente, né? Einstein também nos traz isso, né? Energia é Uhum. igual a matéria, multiplicada pela velocidade da luz ao quadrado. Então, existe um conversor, mas energia é igual a matéria. Não é assim? Exatamente. É importante entender que a matéria é um estado da energia e um Isso. estado da informação. O Einstein demonstrou isso, tem um filme bem interessante que recentemente ganhou até o Oscar, né, da bomba atômica, né, do É, Oppenheimer. muito Ele bom. demonstra isso, como que é trabalhar com a mesma coisa, só que em níveis de organização da matéria diferente. O Einstein demonstrou que dentro de uma pequena quantidade de massa, de matéria, tem uma grande quantidade de energia. Então eu posso trabalhar com esse marca-texto como energia ou como matéria. Então o que os cientistas fizeram? Eles poderiam pegar uma pedra de urânio e plutônio e jogar de um avião, tratar ela como matéria, estava limitado a machucar uma, duas pessoas. Agora, quando eles liberam a energia condensada que está dentro dessa mesma pedra, ou seja, eles estão trabalhando a matéria, mas no estado da energia. Com uma eficácia de apenas 14%, dizimou que quase 80 mil pessoas na hora e 100 mil depois, ou vice-versa, não me recordo agora o número precisamente, mas foi mais ou menos 180 mil pessoas afetadas pela... Afetada foi mais, né? Mas que morreram por causa da bomba, com uma eficácia de 14%. Aqui é um exemplo negativo, mas ilustra perfeitamente como que é trabalhar com a mesma coisa, mas em níveis de organização diferentes. Trabalhar como matéria e trabalhar como energia. A proposta da HQI é trabalhar com informação, porque na nossa visão, a matéria e a energia é um estado da informação. Quanto mais você se aproxima do microcosmo, mais possibilidades você tem para tratar uma realidade. Então, se eu tenho uma doença, eu vou tratar ela como matéria, eu posso ajustar? Posso, mas eu estou mais limitado. Quanto mais eu vou caminhando para o microcosmo, eu vou expandindo a possibilidade. Por isso que quanto mais você entra para dentro de si para buscar as causas dos desequilíbrios, mais eficácia você tem no resultado. É apaixonante isso, não é, gente? Vocês que estão aqui, eu fico impressionada. Cada vez que eu estudo mais isso, eu percebo que eu sei muito pouco e que não tem outro caminho. A gente precisa realmente entender esse microcosmo para poder entender cada vez mais a nós mesmos, né, e sermos protagonistas de verdade da nossa história, né, Henrique? Quando Uhum. você traz essa questão da informação, isso é realmente um novo paradigma, né? Porque a gente ainda está... quando as pessoas já estão evoluídas, as pessoas acham que tudo é energia, né? Não é? E, na verdade, a gente já tem algo que é anterior à energia, que é a informação, né? E isso é muito, muito, muito interessante. Então, é realmente um outro nível de análise e de organização mesmo do olhar do terapeuta para essa questão. Porque quando a gente olha, vou fazer uma analogia de novo, quando a gente olha dentro da perspectiva da medicina germânica, a gente está olhando na matéria. Porque a gente está olhando o adoecimento do corpo, entendendo a emoção, mas ainda não chegou, ainda não está no nível da informação, a gente está no nível da energia. Então, olhar pelo nível da informação é um estágio anterior, quer dizer, é mais raiz ainda, né? É mais anterior do que a questão da energia. É muito maravilhoso. Fala mais pra gente quais foram os teus resultados mais expressivos. Pode ser seu, pode ser com o Ó, cliente. claro, bom, tivemos vários resultados. O que me apaixonou muito, quando eu comecei essa caminhada, né, de autocura, de autoconhecimento, eu sempre fui muito curioso, eu sempre quis saber o porquê de tudo, eu não me contentava com uma resposta, e eu sempre quis entender o porquê de tudo. E uma das buscas que eu comecei era entender minha questão profissional e financeira. Eu sempre tive muita disposição para trabalhar, mas o meu resultado financeiro era sempre muito limitado. Então eu queria entender quais eram os aspectos por trás disso, porque eu já via que não era quantidade de horas trabalhadas e nem vontade, né? Tinha algo por trás disso.
E nessa busca, né, uma coisa puxa a outra, aí fui chegando a entender a psicologia do dinheiro, financeira, aí entra na lei da atração, aí física quântica. Né? É um caminho já ali, né, pré-definido, uma coisa puxa a outra. E eu fiquei maravilhado com tudo isso. Eu consegui muitas respostas, mas eu sempre quis saber mais. E uma das respostas que eu não entendia era, tá, tudo bem, a minha consciência cria a minha realidade, tá? Mas como eu vou promover essa mudança? Né? Então, eu encontrei muita coisa bacana, muita coisa boa, mas a maioria das coisas que eu encontrava sempre estava dependente de um terceiro para promover essa mudança. Né? Então, era alguém que ia curar, alguém que ia promover uma mudança. Né? Eu entendia esse movimento, mas eu não conseguia algo prático. E eu sempre tive esse espírito livre, né? Então, e a própria física quântica já fala isso. Então, tá, se a minha consciência cria o problema, ela também cria a solução. Sim. Então, foi justamente nessas respostas, buscando essas respostas, que eu me deparei com a HQI. E quando eu descobri a HQI, foi amor à primeira vista. Além de responder todas as minhas respostas, as minhas perguntas, ela também trazia uma proposta direta, simples, objetiva e que fazia sentido com tudo que eu tinha pesquisado. Não contradiz nenhuma crença, religião. E outra coisa também, eu sempre fui muito aberto, mas sempre também fui muito desconfiado e muito cético. Né? Sempre com a mente aberta, falei assim, tá, mas eu quero ver na prática, eu quero prova disso, que isso é real. Então, comecei a praticar e sem muita expectativa, algumas questões até duvidando, porque assim, sabe que é possível, mas quando você não vivencia, você tá assim, eu vou porque alguém deu resultado, porque alguém falou que é bom, porque faz sentido com o que eu estudei, mas é diferente quando você vivencia. Por isso que a proposta do nosso trabalho é pratique. Proposta no formato do nosso trabalho, tem os encontros gratuitos, onde a gente ensina a técnica, inclusive fica o convite para quem estiver nos assistindo quiser conhecer a técnica. Nós temos encontros gratuitos, onde ensino a técnica para vocês, já saem do encontro praticando, para quê? Para você agir como cientista, você vivenciar e experienciar. Então você vai ter um resultado, não porque alguém te contou, porque deu certo para alguém, você tem a oportunidade de vivenciar, experienciar e tirar as próprias conclusões. Então, isso foi uma proposta que me apaixonou e quando eu comecei a praticar, já comecei a ter resultados logo de cara. Né? Então, começa com questões sutis, como um incômodo que antes incomodava e passa a não incomodar, aquilo que uma pessoa falava e antes você despertava uma raiva, uma injustiça, um sentimento ali, você já percebe naquela sutileza que aquilo não incomoda mais. Daí a pouco você continua praticando, aí até o outro consegue mudar até o comportamento dele, né? Daí a pouco, se você tem uma doença, começa a mudar. Então, um dos primeiros resultados que eu obtive foi sinusite. Eu tinha sinusite crônica desde a infância. Eu sempre andava no bolso com uma cartela de Loratadine num bolso, telefone no outro e a carteira no outro. Mas o remédio tinha que ficar. Né? E eu sempre, como eu trabalhava antes de me tornar terapeuta, eu trabalhava na área da construção civil, então era sempre o tempo, era a poeira, era sempre justificando o externo. Até que eu fui descobrindo as causas inconscientes, que tipo de trauma da minha história estava relacionado com essa somatização, comecei a eliminar e consegui resolver. Outra questão que eu consegui resolver logo de início, que as duas foram bem próximas, foram tanto a sinusite, a rinite alérgica que eu tinha, quanto também a minha dependência por álcool. Né? Então, eu era alcoólatra, né? Tinha dependência por álcool, e eu vi que já não fazia mais sentido para mim. Foi uma das primeiras coisas que eu consegui resolver. E ali eu peguei e falei assim, poxa, dá para resolver isso, dá para resolver outras coisas também. Né? Então, pessoas próximas do meu convívio, que eu tinha relacionamento que tinha um certo desgaste, né? Eu comecei a restaurar um equilíbrio no meu relacionamento também, o financeiro começou a dar resposta, aí vai começar a vir uma sucessão de conquistas. Né? Eu tô rindo, aí, eu vou te contar por que eu tô rindo disso, né? Eu já fiz, né, esse curso com você, esse inicial, né? E, gente, ó, eu vou fazer um parêntese rapidinho aqui. Tá vendo esse aviãozinho? Manda essa live para quem você conhece. Você com certeza conhece e gosta muito de alguém que precisa ouvir essas coisas. Manda essa live. Segue o Henrique aqui em cima, ó, bem aqui em cima. Cadê meu dedinho? Tem o meu nome, na sequência tem o dele. Já segue o Henrique, porque vale muito a pena o trabalho dele, o conteúdo que ele traz para a gente. E agora eu vou contar porque que eu estava rindo na hora que você estava falando dessa... Quando a gente fez, quando eu fiz com você esse curso inicial, eu lembro que você falou assim, ó, cuidado com esse comando, que é o tal do
emaranhamento quântico total, né? Você vai explicar isso para quem quiser, ó, segue o Henrique, entra no curso inicial dele, que vale muito a pena. E aí você falou assim, cuidado, porque se você realmente, se você der esse comando, a situação, a pessoa vai sair da sua vida, depois fica mais difícil de trazer de volta. Eu vivenciei isso, Henrique. Eu disse, não, eu vou fazer, eu não quero mais saber. Depois acabou, realmente acabou, saiu da vida, né? Depois eu fiquei, mas não era bem isso. Será que era isso que eu queria? Mas enfim, foi bom, acabou. É por isso que eu estava rindo, gente. Funciona, tá? Funciona. Realmente é muito interessante. Aí quando a gente vai aprofundando, né? Trazendo. O Henrique foca na... A Tainá tá rindo aqui de mim. Pois é, Tainá. Mas é muito interessante, a gente teve vários casos de situações, tanto situações corriqueiras, né, casos curiosos como esse de... que a gente não acredita. Quer ver? Eu vou te contar outra, que eu acho que essa eu contei até dentro do curso ainda. Gente, de novo, vamos fazer esse curso aí. Eu coloquei um comando quântico aí para eliminar umas baratas que estavam aparecendo em casa. Mas eu fiz sem ir, né? Fiz assim, né? Na outra vez que a gente foi fazer o curso, não sei se você lembra que eu comentei, que você até brincou, isso é dedetização quântica. Você lembra? Porque, gente, parou. Então, eu não vou falar mais nada, agora vocês vão ter que ir lá e conversar com o Henrique e ver essa história, porque vale a pena realmente. É muito interessante que a gente recebe mensagem dos nossos alunos e clientes o tempo inteiro. Então, desde questões sutis de um incômodo emocional, seja de um emaranhamento negativo que é rompido, ou até de entrar em ressonância com situações, né, é possível. Reversão de doenças e somatizações, tem vários casos interessantes, desde questões simples como uma enxaqueca, uma dor de cabeça, uma herpes labial, como reversão de câncer. Então, nós temos vários depoimentos, alguns eu compartilho, é claro que só compartilho aquele que tem depoimento. Depois, quem quiser conferir a experiência de quem já participou para atendimento, ou curso, ou até do encontro gratuito e já aprende a técnica, já sai praticando. Tem no Google, se você colocar lá Henrique Souza HQI, vai ter aquele Google Negócios, né? Então, tem lá a experiência os comentários de quem já participou. No meu Instagram também tem uma aba lá de depoimento. Então, tem vários casos interessantes. Tem reversão de cura de câncer de próstata, mioma no útero, né? Comprovado, né? Até em depoimentos autenticados, colocado na nossa página. Esse do câncer na próstata, foi interessante que o aluno veio com uma aluna que participou da palestra, aí ela ficou interessada, participou do curso, conseguiu resolver uma questão de um mioma no útero, e ela ficou tão maravilhada, conseguiu ajudar a irmã, que também estava no mesmo processo, e o namorado, né, que namorava com ela na época, ele fez um exame de rotina e descobriu um câncer na próstata. Aí você já está com pelo menos 2 alunas novas aqui. A doutora Amanda disse que já quer e a Ieda também. Legal, vai ser um prazer ter vocês na turma. Eu estou com um encontro gratuito já marcado sobre HQI. Depois eu olho a data aqui na agenda. E o curso, eu vou iniciar uma nova turma agora no dia 30. Né? Então, no encontro gratuito, é onde eu vou passar deu uma que fundamentam a metodologia. Para mim. Travou? Voltou aí. No encontro gratuito é onde eu vou passar todos os fundamentos científicos, teóricos, cálculos matemáticos que embasam, por que funciona, e já vou apresentar a técnica para vocês já praticarem. Dúvidas também, que tipo de trauma está relacionado com cada doença. Então, é um encontro que divulga como palestra, mas é um aulão. Né? E o curso, aí já é um curso maior, que aí é um treinamento completo de autocura, onde você vai aprender a tabela do raciocínio da HQI, que tipo de trauma está relacionado com cada tipo de vício, compulsão, uma doença, e como montar um protocolo completo de autocura através da HQI. Então, nesse curso você vai aprender a trabalhar padrão mental, emocional, primeira infância, o raciocínio. É um curso bem completo, bem interessante. Começa dia 30, depois quem estiver interessado também, só me chamar.
E aí esse rapaz, né, descobriu esse câncer na próstata, aí ele veio, no caso, ele fez só um atendimento e com o material do curso. Ele não chegou nem a fazer quimioterapia, nem nenhum outro procedimento físico, só com a terapia ele conseguiu reverter. Um mês, aproximadamente um mês e pouquinho, ele volta no médico, o médico faz o exame e o médico ficou sem entender nada. E aí ele mandou, né, o comparativo dos exames dele. Então, assim, tem muito caso interessante. Tem um caso também de uma psoríase, onde a cliente, essa nem fez curso, ela foi o único atendimento de 2 horas. Ela tinha 11 meses que ela não conseguia nem pisar no chão, o pé descamava bastante, sangrava. E aí, no atendimento de 2 horas, a gente foi rastreando as causas, né, dessa psoríase, uma hora levantando traumas e uma hora eliminando. No dia seguinte, ela me manda foto do pé dela, e como ela já tinha 11 meses fazendo um tratamento convencional sem muito resultado, ela tinha foto do pé dela antes e depois. Esse está até no meu Instagram, e deu para fazer um antes e depois bem legal. Tem um depoimento ao vivo aqui para você, ó. Cileia, é isso? Cileia ou Eliela? Cileia, querida, gratidão por participar aqui com a gente. Prova disso, Ana, já fiz o curso do Henrique, hoje faço terapia com ele, tenho tido sucesso. Que legal, né? Gratidão, ela tem caso também muito interessante também, né? Uma pessoa maravilhosa, bem dedicada também, né? Tá imersa no processo de autocura, olhando para dentro, eliminando e teve resultados bem relevantes. Né? Eu quero parabenizar todo mundo que consegue fazer isso, que está envolvido com isso, porque a gente sabe, né, Henrique, que não é fácil, a gente está aqui conversando, se divertindo, falando de uma forma leve, né, como informação, mas o processo de autocura, olhar para dentro, porque a gente cresceu numa cultura, né, a gente está acostumado a olhar para fora, a culpa é do outro, é porque o outro fez isso, é porque o outro... E a gente não tem realmente essa informação na nossa formação, né, enquanto pessoa, de entender que, na verdade, tudo é em relação a nós mesmos, como a gente interage, né, o tal do observador, né, fazendo parte do processo, né? O nosso emaranhamento, a ressonância que a gente tem. Então, quando a gente começa a olhar para isso, começa a entender isso, começa a perceber que tudo é responsabilidade nossa, dá um desespero às vezes, né? Porque, meu Deus, sim, exatamente. E até fui eu que fiz isso, fui eu que construí isso, eu sou responsável, sou a responsável pelo meu estado atual, seja esse estado com relação à saúde, à questão financeira, e às vezes dá um desânimo, né? Porque você fica assim meio que, como que eu fui fazer tudo isso? Por que eu não descobri isso antes, né? Não é fácil, mas é necessário, gente, e é o único caminho. Se você realmente quiser melhorar, ficar fazendo as coisas olhando para fora é dar murro em ponta de faca. Você não... o que eu sempre falo até nas lives com o Mário Jorge, né? Tem duas formas de aprender. Porque o universo, ele caminha para frente. Não tem como dar sinal que eu vou descer. Ele caminha para frente para evolução e expansão. E tem duas formas de aprender. Pela dor, né? Pelo amor ou pelo rigor. Então, a forma de tomar pancada e pelos problemas é uma forma de aprender também. No final das contas, vai gerar um aprendizado com isso. Só que é uma forma dolorosa. Tem um caminho mais leve, né, que não é mais fácil também, né, não é tão ruim quanto o outro, mas não quer dizer também que vai ser um mar de rosa. Olhar para dentro, como você disse, né, é dolorido, às vezes dói, e a gente não aprende isso desde de berço. Né? Então, acaba gerando uma resistência, até porque o nosso cérebro e o nosso inconsciente, ele tem duas formas de operar, que é luta ou fuga. Então, a maioria das vezes, a pessoa opta por fuga da dor. Né? Mas não é porque ela está querendo fugir do problema, é porque a dor dói. E é uma forma até natural e instintiva do ser humano de fugir dessa dor. E a gente ainda não aprende isso de berço na escola, né? Então, por isso que é uma questão que ficou restrita. Né? E hoje, né, é maravilhoso, a gente está numa época maravilhosa, onde tem uma interação maior, a internet está aí, e esse assunto está disponível para todos. Então, essa proposta está disponível para todos aí, né, e tem essa possibilidade. A Cileia está te autorizando a falar da coceira dela. E tem um outro depoimento também aqui, ó, Girlene Rocha. Olha, que legal, Girlene também, aluna, que a gente cliente. Gratidão, querida. Eu tenho
tido curas de feridas emocionais incríveis em terapia com o Henrique. Que gostoso isso, né, Henrique? É Henrique, há maravilhoso, é quanto muito tempo você gratificante. está nesse caminho? Olha, eu fiz a minha formação, onde eu comecei a curiosidade, eu já nem me recordo mais, o meu tempo, parece que está todo ele embaralhado, né? Mas que eu comecei a minha formação em terapeuta em HQI, minha jornada com HQI começou em 2016. A minha jornada começa alguns anos antes, né, nessa curiosidade, fazendo algumas outras formações. Agora, com HQI começou em 2016, me formei diretamente com o professor Sérgio, criador da metodologia, e depois dali foi esse caminho, né, fui fazendo galgando a minha transição, foi um processo assim até rápido, né, porque a HQI traz essa proposta com essa eficácia. Então foi uma jornada muito profunda e virou aquele amor à primeira vista, né? Então desde lá para cá eu dedico todo, né, meu esforço a levar a HQI para o mundo e trazer para as Opa, deu uma travadinha de novo. Já volta, enquanto isso eu leio aqui. A Gurgel, também é aluna há quase 5 anos, só tenho gratidão por ter conhecido o HQI com o Henrique. Tenho resultados incríveis. Olha, Deu uma Alessandra, travadinha, enquanto você ficou travada, eu li aqui um outro depoimento aqui para você. Olha que coisa legal, cara. que Muito legal isso. bacana, tá cheio de alunos aqui, clientes aqui. Gratidão, gente, pelo carinho de vocês, Sou né? E muito muito feliz aí, grata. eu vibro muito com o sucesso, a conquista de cada um, né? Porque, como você disse, olhar para dentro não é fácil, e por isso eu gosto de enaltecer muito quem tem essa coragem de olhar para dentro, porque olhar para dentro, né, como disse, é dolorido e está disponível, mas não é todos que pagam esse preço, né? Porque realmente dói. Então, assim, eu gosto de valorizar muito quem tem essa coragem de olhar para dentro, né? E trabalhar essas questões. Fico muito feliz aqui com o depoimento Se de cada um, com permitir, sucesso. né, Henrique? Porque como você fala, realmente, são diversas, né, são diversos os caminhos, né? A HQI é Uhum. um dos caminhos, um caminho muito interessante. Tem outros caminhos que são realmente mais difíceis, mais doloridos, né? Que mexe Uhum. mais lá na ferida e tudo. Mas você ter uma possibilidade primeiro entender, eu gosto muito dessa proposta de levar, para quem não me conhece, né, que está aqui, que veio pelo Henrique, eu também sou terapeuta, trabalho com foram várias coisas, na verdade comecei esse caminho em 2019, depois que minha mãe faleceu, depois que eu cuidei dela por 10 anos, e aí eu queria entender o que tinha acontecido, o que estava acontecendo comigo, e aí comecei a estudar tudo isso. Então, tem 5 anos o meu caminho nessas veredas aí das terapias, do estudo da física quântica, do estudo das leis da biologia, porque eu também vou por esse lado. E tem também uma questão biológica mesmo, que a gente não pode deixar de olhar, né? Uhum. Você trata muito isso como as sombras, Henrique, quando eu vejo suas lives, eu acompanho você trata muito essa questão falando sobre sombras, né? Que são as crenças, que são os caminhos neuronais que já estão, né? Solidificados, as nossas trilhas neuronais que já estão ali funcionando daquele jeito, já tem essa informação, né, materializada numa trilha neuronal, numa rede neuronal, e tirar força, tirar energia dessa trilha, que é, na verdade, fazer a, a, a neuroplasticidade é isso, né? É você mudar trilhas neuronais, você enfraquecer determinados padrões mentais, que está vinculado com caminhos, né, neuronais, e fortalecer outros, criar outros, né? Mas esse processo, ele é um processo biologicamente difícil, não é fácil, né? Então, quando você traz um caminho através da HQI, pegando lá a raiz da informação, que vai trabalhando aos poucos isso vai acontecendo naturalmente. Né? Mas eu até fugi do que eu ia falar inicialmente. Eu gosto demais de trazer para quem está comigo, para os meus clientes, para os meus pacientes, essa psicoeducação.
essa compreensão de como funciona, porque quando você entende um pouco mais sobre como isso tudo funciona, você tem um pouco mais de controle, né? Eu vou fazer que nem você, que você gosta de dar os exemplos, é que nem se eu quebro o meu relógio, eu vou querer consertar esse relógio, eu tenho toda a vontade de consertar, mas se eu não entendo como que ele funciona, eu não vou conseguir. Vai ficar muito mais difícil, pois é, eu posso até conseguir, mas talvez eu leve anos. Porque aí até tentativa e erro, tentativa e erro. Se eu sei como que funciona, aquele ponteiro tem que vir aqui, aquela pecinha aqui, eu vou fazer um conserto de uma forma. É por isso que o relojoeiro conserta em algumas horas, às vezes, né? Então, é isso. Você entender, levar esse conhecimento prévio para as pessoas, para que depois elas comecem a praticar, fica muito mais viável, não é, Henrique? Tanto na HQ. Exatamente, porque quando nós nascemos, nós não recebemos um manual de como funciona nem o nosso inconsciente, nem o do meio no qual estamos inseridos. E começa a nascer uma necessidade atrás da outra, e a pessoa entra no jogo sem saber as regras dele. Se você pega uma manete de um videogame e começa a jogar sem saber nem o objetivo que está indo buscar naquele joguinho, sem como funcionam as regras da partida que está jogando, a pessoa está à mercê dos desafios do jogo. Então vai ter game over mais rápido. Agora, quando você entende, você não precisa ser um especialista, um programador, mas se você entender pelo menos o básico dessa regra, de como que ele opera, você vai ter muito mais recursos, tanto para desfrutar o jogo, né, vai ficar muito mais prazeroso. Tem graça jogar um jogo onde você está só perdendo, 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 perdendo. Não, você Então, quando você nem entende... sabe o que está jogando, né? Nem Você nem sabe. Você fica né? totalmente no tal do inconsciente, você não sabe. Você não sabe por que você faz Exatamente. aquilo. Racionalmente a gente quer mudar. Mas se a gente não consegue compreender isso e fazer o que precisa ser feito para mudar, de uma forma, né, profunda, de dentro para fora A mesmo. maioria das pessoas hoje estão buscando soluções por problemas aonde ela não sabe nem aonde perdeu, nem aonde está. Por isso que muitas pessoas, me deparo todo dia com pessoas que realmente estão depositando uma grande energia de esforço, empregando, né, um esforço, buscando solução e não consegue ter resultado. Mas não falta disposição, não falta vontade, não falta desejo de colher um resultado melhor. Acontece que ela está empregando tudo isso aonde ela não perdeu. Então está fazendo um esforço tremendo, procurando onde não perdeu. E isso não é culpa dela, é porque a gente não aprende isso. Quando nasce o bebê, o médico não entrega o manual e fala assim, olha, está aqui seu bebê, tá? Ele tem 2 mecanismos internos de razão e emoção, cuidado com o que você fala com ele e sente próximo dele até os 7 anos de idade, cuidado com o que olhou para você. Não tem isso. Então a pessoa vai aprendendo por tentativa e erro, e também não tem um curso para ser pai nem para ser mãe, vai aprendendo com erros e acertos das gerações anteriores e vai virando uma bola de neve danada. E nem tampouco as leis no qual rege a nossa realidade física material, no meio do qual estamos inseridos. Então, quando começa a se entender o mínimo possível, começa a entender, só do fato de saber aonde está o problema, você já vai procurar pelo menos uma solução aonde de fato tem um problema. Seja qual for o recurso que você vai empregar, mas pelo menos você vai aplicar ele com precisão, né? Então, esse já é um ponto interessante. E outro gancho, né, que eu queria trazer é isso, é a inconsciência. As pessoas estão vivendo no piloto automático. Então, buscam um objetivo que não sabem nem o porquê, não estão questionando a natureza das suas escolhas. E aí entra num outro assunto que eu aprecio bastante, né, que você tocou, que é as sombras psicológicas. Então, quem já acompanha meu trabalho, em paralelo com a HQI, eu busco trazer material de conscientização. A HQI por si só, ela já é perfeita e maravilhosa. Se você fizer o arroz com feijão dela, você já consegue colher bons resultados. Agora, se você agrega a ferramenta a esse entendimento, e eu encontrei muita resposta no estudo das sombras psicológicas, eu busco trazer isso de forma simples, leve e palpável para todos. Então, é outra quebra de paradigma, porque da mesma forma que fala que física quântica era assunto para físico, é cálculo matemático, né, as sombras também tinha esse mito de que é assunto para psicólogo, para terapeuta, né, coisa de doido. Não, é um assunto que eu acredito que deveria ser ensinado de berço, porque você entende todos os bastidores do seu inconsciente. E quando você encontra uma ferramenta terapêutica, seja HQI ou seja qualquer outra, e você aplica ela entendendo os bastidores da sua consciência, você tem um leque de possibilidades muito maior, né? Sem contar que você cria, então, escolhas conscientes. Porque a nossa vida é uma sucessão de momentos.
E esses momentos vão passar pelas nossas escolhas. Só que com base em que a pessoa está escolhendo? Qual é o motivo que está provocando as escolhas dela? Com base em que a pessoa escolheu vestir uma camisa amarela, verde, vermelha, fazer um curso de direito, de engenharia, entrar no relacionamento tal, na área profissional tal, ou deixar de fazer algo. Então, tudo que fazemos ou deixamos de fazer vai passar pelos nossos mecanismos internos. E se a pessoa... Isso tudo vai se criando ao longo da existência e da experiência dela. E isso vai se formando de forma automática. Então, se ela não está consciente disso, o inconsciente dela vai fazer escolhas automáticas e robotizadas. Tem uma frase que eu gosto muito de colocar nas minhas postagens, se você, escolhas conscientes evitam realidades inconscientes. Boa. Porque senão a pessoa vai ficar presa nesse movimento. Então, terapia e autoconhecimento são formas de resgatar o dom do livre-arbítrio, que existe e está disponível para todo mundo. Só que se o livre-arbítrio da pessoa vai daqui até aqui, se as escolhas delas estão daqui até aqui, embasada num medo, numa carência, numa rejeição, numa busca de aprovação, numa culpa ou numa crença tal, o livre-arbítrio dela, que é infinito, está limitado daqui até aqui. E ela fica fazendo sempre as mesmas escolhas e colhendo os mesmos resultados. Porque a gente fica no automático mesmo, 95% do tempo a gente está no automático. Então, se a gente não tomar, não mudar a informação que é esse automático, porque esse automático é natural. Todos nós vivemos no automático. É um processo biológico. E nós somos consciência e informação, mas nós estamos aqui experienciando essa realidade através dessa máquina biológica. Então, a gente não pode descartar isso. Então, essa máquina biológica tem um funcionamento automático com as informações que já foram introjetadas desde a infância. O interessante é que a gente, quando trabalha essa questão informacional, a gente troca essa informação e faz com que o nosso corpo, que já trabalha no automático 95% do tempo, trabalhe no automático com as informações certas. Aí é muito legal, né? Porque aí você realmente faz com que o seu próprio corpo, a sua própria memória celular, trabalhe a seu favor. Isso é fantástico. Isso é realmente incrível, incrível. É uma delícia falar sobre isso. Eu não sei que horas são, gente. Não sei se... mesmo, o assunto vai fluindo, né? Eu queria só dar um gancho aqui num comentário. A doutora Amanda colocou aqui, olhar para dentro é se amar. Né? É interessante esse comentário dela, porque tem tudo a ver com o nosso trabalho. A HQI, ela traz a proposta do resgate do amor próprio. Né? E hoje, eu vejo a HQI muito mais além do que uma ferramenta terapêutica. Eu vejo ela como uma extrema oportunidade da humanidade dar um salto quântico de consciência. Porque da mesma forma que todos os conflitos e os problemas nasceram por questões pessoais, é um problema de uma pessoa começa a acumular um problema, daí a pouco esse problema vai gerar um problema de um relacionamento com um outro vínculo, ou com um vizinho, ou com alguém, e aí vai ser uma briga de 2. Então, um problema de 2, daí a pouco vira de 3, vira de uma família, que vira de uma sociedade, que vira de uma nação. Então, assim começou os problemas. Então, da mesma forma que o problema começa de dentro para fora de um e alcançou o coletivo e virou um problema coletivo, basta olharmos as notícias nos jornais hoje, a solução também começa no individual. A partir do momento que cada um resgata o seu amor próprio, logo ela consegue desenvolver como consequência o amor incondicional a tudo e a todos. Porque o líder da nossa cultura judaico-cristã já reduziu, né, já resumiu a solução dos problemas com uma frase: amar o próximo como a ti mesmo. E muitos seguidores buscam amar o próximo como a ti mesmo, mas não se ama. Como que você vai amar alguém se você não consegue nem se amar? E o se amar não é fazer coisas para você, é não acumulando um lixo emocional e mental. Que esse lixo emocional e mental vai influenciar na natureza das escolhas dela e pode gerar comportamentos como autopunição. Então, se nós temos o dom de criar a nossa realidade, estamos usando ele para co-criar uma doença, um problema financeiro, de relacionamento afetivo, isso é falta de amor próprio. Então, muitas das vezes, a busca pelo amor incondicional acaba sendo uma fuga, porque é onde ela deixa de olhar para si e busca ajudar o outro, sendo que está sofrendo. Então, o atalho para desenvolver o amor incondicional é primeiro amar a si mesmo. Que a partir do momento que você passa a amar a si mesmo, como consequência, você passa a amar o outro. E uma massa crítica de pessoas amando a si mesmo
e, consequentemente, amando o próximo, é onde nós vamos conseguir, então, resgatar um equilíbrio coletivo também. Maravilhoso isso, né? Podia ser uma proposta para essas novas políticas aí. Mas voltando para a nossa realidade aqui, quando você falou da liberdade, sabe, Henrique, tem uma coisa que é muito interessante para mim. Eu passei 25 anos advogando. E hoje, nessa transição, eu senti no início, né, um peso. Parece que ser terapeuta era menos do que ser advogado, sabe aquela coisa do ego, né? Enfim, você conhece bem. Hoje, eu vejo, eu hoje consigo levar muito mais liberdade para as pessoas sendo terapeuta do que sendo advogado. Isso é o que eu tenho dito, né? Inclusive, quando eu falo assim, você ainda advoga? Só se for advocacia quântica, né? Então, é essa liberdade, esse conhecimento de si mesmo, porque dentro mesmo de uma relação problemática que a pessoa quer levar para a justiça, vamos entender o seu entrelaçamento nisso, por que você está envolvido nisso, de repente você nem precisa. Né? E dentro dessa, não desmerecendo a advocacia como um todo, enfim, respeito os meus colegas, admiro, mas não faz para mim mais ou menor sentido levar um problema para outra pessoa resolver. Porque é isso que é, né, a justiça. Você contrata um advogado para falar sobre um pedacinho de um problema seu, para levar para um outro que nunca te viu na vida, que vai resolver a tua vida. Qual é o sentido disso? Né? E você não olha para você, você não sabe o que está acontecendo com você, qual foi a informação vibracional que te emaranhou com aquela situação. Então, para mim, não faz mais o menor sentido. Cada vez que eu avanço nesses estudos e vou em frente, menos sentido faz, né? E aí, O grande problema